Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar ainda na resolução do Enem 2019, tá bom? A gente agora vai parar para resolver a questão de número 111 do caderno de prova azul, tá? Então peguei como referência o caderno de provas azul do Enem 2019. Vamos fazer a questão 111 desse caderno. Vamos lá? Diz assim: em qualquer obra de construção civil, é fundamental a utilização de equipamentos de proteção individual, tal como capacetes. Por exemplo, a queda livre de um tijolo de massa 2,5 kg de uma altura de 5 metros, cujo impacto contra o capacete pode durar até meio segundo, resulta em uma força impulsiva média maior do que o peso do tijolo. Suponha que a aceleração gravitacional seja de 10 metros por segundo ao quadrado, né? E que o efeito de resistência do ar seja desprezível. Pergunta: a força impulsiva média gerada por esse impacto equivale ao peso de quantos tijolos iguais? Ok, gente? Então, o que é que ele está querendo dizer com isso? É que, se a gente segura um objeto nas mãos, né, em repouso, a gente precisa fazer um esforço equivalente ao peso do objeto para isto, certo? Mas se esse mesmo objeto cair de uma altura de 5 metros, né, e incidir e bater na minha mão, eu vou perceber que o impacto vai gerar uma força maior, ok? A pergunta dele é: um tijolo caindo de 2,5 kg, caindo de uma altura de 5 metros, né? Quando ele bater no capacete desse rapaz da obra, a força de impacto vai equivaler a quantos tijolos, na verdade? Certo? É mais ou menos isso. Então, pegando aí as informações necessárias para a questão, tá aí o tijolo, certo? Perceba que é uma queda livre. Se é queda livre, a velocidade inicial do tijolo lá em cima é nula, tá? A massa do tijolo é 2,5 kg, a altura é de 5 metros, e está aqui o trabalhador aqui da obra da construção civil com seu capacetezinho, certo? Ok? Outras informações que ele me dá de forma importante é: cujo impacto contra o capacete dura meio segundo. Entenda, ele não está dizendo que o tijolo demorou meio segundo para cair. Ele vai demorar um certo tempo para cair, mas o impacto tijolo-capacete vai durar quanto? Meio segundo, tá bom? Suponha que a aceleração é 10, tá? E ele pergunta a força impulsiva, ou seja, a força de impacto do tijolo com o capacete, equivale a quantos tijolos? Ao peso de quantos tijolos? Tá bom, gente? Beleza? Então vamos lá. Então tá aí. O mesmo esquema, tá bom? Tem ali T impacto, que é o tempo de impacto, que é de meio segundo. Gente, tem um conceito na física que está muito atrelado à parte de colisões, tá? A parte de impacto, a parte de contato, tá? De força aplicada em um objeto, né? Essa grandeza a gente chama de impulso. O impulso. O impulso na física é a relação entre a força de impacto, a força de contato e o tempo de contato desta força no objeto. Então, impulso é a relação entre a força de impacto e o tempo de demora desse impacto estar acontecendo, desse contato estar acontecendo. Tá bom, gente? Lembrando que esse tempo, geralmente, ele é tempo curto. Quando você lembra do chute de uma bola de futebol, né? Arremessar um saque no vôlei. Então, o tempo de contato da mão com a bola, dos pés com a bola, é um tempo muito curto. Mas a relação da força da mão sobre a bola, sobre o tempo de contato, isso gera uma grandeza chamada de impulso, tá? Só que esse impulso gerado sobre o objeto vai gerar no objeto agora uma mudança em seu movimento, tá? Uma mudança em seu movimento. Então a gente vai chegar num teorema extremamente importante da física, que é o teorema do impulso, que vai dizer o seguinte, que o impulso é igual a ΔQ. O que é ΔQ, Rodolfo? É a variação da quantidade de movimento, ou a variação do momento linear. Então, isso aí é um dos teoremas mais importantes da mecânica, que diz que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Então, tá aí destrinchando mais essa fórmula, você vai ver que o impulso é o produto entre a força de impacto vezes o tempo de impacto, e a variação da quantidade de movimento é a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Lembrando que a quantidade de movimento é o produto da massa vezes a velocidade. Só isso. Então, a quantidade de movimento final é a massa vezes a velocidade final, menos
a quantidade de movimento inicial, que é a massa vezes a velocidade inicial, tá bom? Agora, cuidado, veja só. Esse impulso, ele está sendo gerado no momento do impacto. Então, esse impulso está relacionado com a variação da quantidade de movimento durante o impacto, durante a colisão. Então, eu quero chamar a atenção para o seguinte. A força F aí é a força de impacto. O ΔT é o tempo do impacto. E este V final, é a velocidade do objeto logo após o impacto. E o V inicial da definição é a velocidade do objeto imediatamente antes do impacto. Cuidado! Tem muito aluno, muita aluna, que ele confunde esses V final e V inicial como sendo a velocidade final do movimento, a velocidade inicial do movimento. Cuidado! Estou falando de um impacto, ou seja, vai acontecer alguma coisa momentos antes do impacto, bateu, e logo depois vai acontecer mais alguma outra coisa, que pode ter uma volta do objeto, o objeto pode ficar preso e ficar lá, ok? Então, cuidado. O teorema do impulso vai nos dar isso, tá? E lembrando que essas velocidades que surgem aqui são as velocidades inicial, ou seja, antes do impacto, e a velocidade final é logo depois do impacto, tá? Por exemplo, aqui no nosso contexto, essa velocidade inicial do tijolo nula é lá em cima, a 5 metros de altura. Isso aqui não é esse V0 que está aqui. Não é, tá? Porque essa velocidade do tijolo não é a velocidade em momentos antes do impacto, porque ele vai chegar lá na parte de baixo, bem próximo do capacete, com uma determinada velocidade que não é zero. Então, cuidado para não confundir os conceitos existentes em cada fórmula. Tá bom, gente? Estou sabendo disso. A gente agora precisa saber o seguinte. O que é que eu sei da informação do problema? Ele quer saber qual é a força de impacto. Está lá no enunciado a pergunta, perguntando isso. O tempo de impacto nós já sabemos que é de meio segundo. A massa do tijolo nós já sabemos que é de quanto? 2,5 kg. Então, falta descobrir o quê? A velocidade do tijolo momentos depois do impacto e momentos antes do impacto. Vamos calcular a velocidade do tijolo no momento antes do impacto? Então, tá aí, a velocidade do tijolo antes do impacto. Então, eu preciso saber qual é a velocidade do tijolo antes de chegar aqui, ou seja, a velocidade que ele adquire ao fim de descer 5 metros de altura. Para resolver esse problema, você pode usar as suas definições de queda livre, nas equações de movimento uniformemente variado, tá bom? Você pode usar, por exemplo, aí, a equação de Torricelli para isso, tá bom? Mas eu vou usar a conservação da energia mecânica, tá? Vou dizer que a energia inicial é igual à energia final, ou seja, a energia mecânica lá no topo é igual à energia mecânica momentos antes de atingir o capacete. A energia mecânica lá no topo é a energia potencial gravitacional e a energia mecânica momentos antes de chegar no capacete é a energia cinética. Tá? Energia potencial gravitacional e energia cinética. Então tá aí, ó, energia potencial gravitacional, mgh, tá? H é a altura, g é a gravidade e m é a massa. E a energia cinética é mv² sobre 2, tá? Fazendo a manipulação matemática aí, você pode cortar m com m. Esse 2 está dividindo, você vai passar multiplicando. Então vai ficar v² então, igual a 2gh. 2g, g é 10, h é 5. Então aqui vai dar 100. Como aqui está ao quadrado, você tira a raiz de 100, que vai dar quanto? 10 metros por segundo. Então você descobriu que aí a velocidade do tijolo momentos antes de atingir o capacete. E, gente, mas aí é que está o problema. O enunciado ele deixou a desejar, porque não dá para você entender mais ou menos o que acontece após o impacto. Será que o tijolo vai bater no capacete e voltar? Será que o tijolo vai bater e adquirir uma direção diferente? Será que o tijolo vai bater e vai ficar no capacete? Então ficou um pouco em aberto no enunciado essa ideia. Bem, então a gente vai dar a entender que após o impacto o tijolo irá ficar no capacete. Ou seja, após o impacto, a velocidade final, esse V que está aqui, vai ser nulo. Tá bom, gente? A gente vai levar isso em consideração, porque dá a entender nas entrelinhas do problema que foi isso que aconteceu. Então, uma vez descoberta a velocidade antes do impacto, e agora a gente chegando nessa interpretação de que a velocidade final do impacto é nula, porque o tijolo vai bater no capacete e parar, a gente pode voltar para o teorema e assim substituir os valores que nós sabemos. Então tá aí. Eu sei o tempo de impacto, que é de meio segundo, a massa do tijolo,
a velocidade final após o impacto é nula, tá? E a velocidade inicial dele, antes do impacto, a gente calculou que foi quanto? Foi 10. Estou fazendo a manipulação aqui matemática, né? Isso aqui vai dar nulo, 2,5 vezes 10 vai dar 25, meio está multiplicando, vou passar dividindo, então tá aí. Essa é a força de impacto do tijolo sobre o capacete, tá? O sinal negativo é só para dizer porque força não é vetorial, gente. Então existe a direção e o sentido a ser adotado. Então, o sinal que eu coloquei aqui, ó, um sinal positivo para esse 10 aqui. O que é o 10? É a velocidade que o tijolo chega. Então, a velocidade que o tijolo chega no capacete aponta para baixo. Então, eu estou afirmando que tudo que aponta para baixo é positivo. Esse é o meu referencial. Como a força aí é negativa, é porque a força que o capacete exerce no tijolo é uma força para onde? Para cima. Tá? É só isso, o sinal negativo. Não tem nada de errado aí. É só uma questão de referencial. Tá bom, gente? Então, tá aí. Então, quer dizer que um tijolo de 2,5 kg, solto de uma altura de 5 metros de queda livre, ele vai exercer uma força lá no capacete de 50 newtons. Então, se a gente considerar que a massa do tijolo é de 2,5 kg, é porque o peso de um tijolo é de quanto? 25 newtons. Lembrando que peso é a massa vezes a gravidade, e a gravidade é 10. 2,5 vezes 10 vai dar o peso de 25 newtons. Se o peso de um tijolo é 25 newtons e a força exercida no momento do impacto foi de 50 newtons, quer dizer que no impacto a força equivale ao peso de 2 tijolos. Então foi solto somente um tijolo, mas devido à relação de força e velocidade adquirida, a gente vai atingir aí um impacto equivalente a 2 tijolos. Beleza, gente? Tranquilo? De boa, né? Então, voltando para o enunciado, a força impulsiva média gerada por esse impacto equivale ao peso de quantos tijolos iguais? Letra A, 2 tijolos iguais. Beleza, gente? Então, gostou? Compartilha, curte o vídeo, segue o canal. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários que a gente tira para vocês, tá bom? Tá aí. Bons estudos e até